Nesse vídeo, vamos aprender a usar o banco de dados. Vamos entender como funciona e como executar queries SQL para criar, inserir dados e listar dados de uma tabela. Continuando do exemplo anterior, vamos começar editando nosso arquivo winprincipal.js. Nessa janela, vamos adicionar 3 novos elementos, 2 text fields e um botão. Vamos lá. O primeiro text field será txt_nome. Vamos dizer que o hint text dele, ou seja, o texto informando do que se trata o text field, será nome e reticências. Logo em seguida, dizemos que a cor do texto será branca, e depois os valores de posicionamento. Fazemos a mesma coisa com o próximo text field, agora txt_email, e o hint text, email reticências. A cor branca e também os valores de posicionamento. Agora criamos um botão, chamado btn adicionar, que vai receber como título a string adicionar usuário, e os valores de posicionamento também. Agora, adicionamos o seu event listener de clique para executarmos uma ação quando o botão for clicado. Não se preocupe com o código aqui de dentro ainda, logo voltaremos para cá. O próximo passo é criarmos uma nova pasta dentro da pasta de Resources. Vamos chamá-la de lib. Criamos essa pasta para adicionarmos scripts de bibliotecas, frameworks ou de códigos auxiliares. Nesse caso, porque queremos adicionar o script de banco de dados. Então vamos criar um arquivo aqui dentro, chamado database.js. Nesse arquivo, começamos definindo o objeto que será exportado pelo require. Então, mode.exports igual function. Mas antes de focarmos no corpo da função, vemos algo diferente. Aqui envolvemos a função em parênteses e adicionamos mais 2 parênteses ao final. Meio estranho, né? Essa é uma operação simples, que indica que essa função será chamada automaticamente logo após ser criada. Então, o return dela será atribuído à propriedade export, certo? Vamos lá. Aqui dentro, criamos um objeto chamado API, que será a nossa API de acesso às funções do banco de dados. Logo depois, vamos criar a conexão com o nosso banco em si. Para isso, criamos uma variável chamada db, e então ti.database.open_dbusuários. O banco de dados usado tanto no iOS quanto no Android ou na maioria dos sistemas operacionais de dispositivos móveis é o SQLite. Então, sabemos que temos um banco leve e sem a capacidade para operações pesadas. A função open da API Database é responsável por abrir a conexão com o banco de dados com o nome que informamos. No nosso caso, o banco de dados de nome dbusuários. Se esse banco não existir, ele será criado e a conexão será criada também. Acessaremos esse banco, então, pela nossa variável db. Nós não instalamos nenhum banco de dados anteriormente, mas se a gente quisesse, poderia ter feito com ti.database.install, como descrito no comentário, passando o nome do arquivo físico do banco de dados e, em seguida, o nome com o qual desejamos instalar o banco de dados do nosso aplicativo. Depois da instalação, a função install atua como um open e retorna a conexão ao banco recém-instalado. Mas vamos adiante. Agora, com o nosso banco dbusuários criado, precisamos montar uma tabela. Para fazer isso, vamos executar um comando SQL usando a função execute do nosso objeto de banco, passando a query por parâmetro. Então, db.execute create table if not exists usuário. E configuramos as colunas da nossa tabela, uma query padrão em SQL. É extremamente importante, quando terminamos de usar o banco, fecharmos ele usando a função close. Isso evita manter a conexão aberta usando recursos de memória e protege o banco de possíveis falhas e de ser corrompido por um fechamento abrupto do aplicativo. Agora, com o banco de dados criado e a nossa tabela estruturada,
vamos às funções de acesso. Dentro do objeto API, adicionamos uma função chamada adicionarUsuário, que receberá um objeto chamado usuário. Como fechamos a conexão depois de criar a tabela, quando essa função for chamada, assumimos que a conexão com o banco estará fechada, então abriremos uma nova para executarmos a query de insert. Criamos aqui uma variável chamada _db. Isso é para não haver conflito com a variável db que está no escopo global da nossa API. Abrimos a conexão e executamos uma query de insert, inserindo as propriedades nome e e-mail do objeto usuário, usando usuário.nome e usuário.email. Em seguida, criamos uma variável chamada lastRow e atribuímos a ela a propriedade lastInsertRowId do objeto do banco. Essa é uma propriedade que guarda sempre o último ID da última linha a ser adicionada. Terminamos de fazer o que queríamos com o banco, então fechamos a conexão e retornamos o último ID da linha. Agora vamos para mais uma função, chamada listarUsuários. Nela, abrimos a conexão como fizemos na outra função e criamos um array chamado pessoas, vazio por enquanto. A uma variável chamada resultado, atribuímos o retorno de uma query de select, que vai extrair todos os usuários da nossa tabela. O resultado dessa query é um objeto do tipo ti.database.resultSet, como descrito nesse comentário. Esse é um tipo de dados de retorno do banco de dados. Para iterarmos em cada resultado desse objeto, criamos um laço while, validando cada linha do resultado, chamando a função isValidRow. Iremos ver item por item nesse objeto, como em um array, e essa função irá verificar se cada novo item é válido ou não. Quando não for mais, sabemos então que acabaram os resultados. Aqui dentro, fazemos um push em nosso array pessoas, ou seja, adicionamos um objeto a ele com as propriedades de cada linha extraída do banco, pegando ID, nome e e-mail. Em seguida, chamamos a função next do nosso objeto de resultado, pulando para a próxima linha dele. Assim, vamos uma a uma, validando e adicionando ao array, até que não existam mais linhas. Terminando de usar o banco e o resultado, fechamos os dois. Note que devemos também fechar o objeto resultSet, no nosso caso, o objeto resultado. Então, retornamos o array pessoas. Fechamos a função e retornamos também a nossa API. Vai ser atribuída ao module.export. Agora de volta ao arquivo win principal. Podemos, então, focar no código dentro do Event Listener de clique do nosso botão. Vamos ver o que fazer aqui dentro. Primeiro, fazemos o require do nosso módulo de banco de dados, dentro do diretório lib/database. Ele irá criar a função e executar automaticamente, retornando para o objeto exports o objeto da nossa API. Logo, a nossa variável db recebe o objeto API do export. Assim, podemos facilmente chamar a função adicionar usuários, passando um objeto por parâmetro. Esse objeto terá duas propriedades, nome e e-mail, cada uma recebendo os valores dos campos de texto que criamos acima. O ID da linha adicionada será atribuído a uma variável chamada último ID. Criamos, então, um log de info informando esse ID no console. Em seguida, chamamos a função listarUsuários,
e atribuímos o seu resultado a uma variável chamada lista usuários. Podemos iterar por cada resultado dessa lista com um simples laço for e imprimir no console as informações de cada usuário salvo no banco, acessando as propriedades nome e e-mail de cada item do array. Vamos ver no simulador. Vamos adicionar um usuário. Nome: fulano. E-mail: fulano@email.com. Clicamos no botão Adicionar usuário e pronto! No console, imediatamente podemos ver o resultado, o ID adicionado e a listagem de usuários no banco. Vemos o usuário que acabamos de adicionar, fulano, e vemos que tínhamos um outro usuário também, Beltrano, com o e-mail beltrano@email.com. Assim, vimos como criar, estruturar e manipular bancos de dados em Titanium.